Mas hoje eu quero também que nós continuemos a trabalhar e aqui conversar sobre o livro de Josué, que nós estamos fazendo a exposição. Então eu convido os irmãos a abrir comigo a Bíblia em Josué, o capítulo de número 3. Josué 3. E nós vamos fazer como temos feito nos últimos domingos. Nós vamos lendo e vamos conversando sobre o texto à medida em que lemos. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você passa por desafios na sua vida? Ou seja, em outras palavras, você tem problemas, você tem dificuldades? Como é que está a sua vida agora? Como é que está a sua situação emocional? Como é que está a sua estrutura de vida? Como é que está o seu coração? Porque, às vezes, nós estamos muito bem estruturados fisicamente, talvez até profissionalmente, mas o nosso coração não está bem. Nós temos desafios internos que precisam ser superados. Talvez a nossa estrutura emocional ela não está bem porque temos desafios externos e que geram outros desafios internos e que nós precisamos superar esses desafios nas duas realidades, na externa e na interna. Como é que está o seu coração hoje à noite? Como é que você, olhando para frente, para os próximos dias, para o próximo ano, você tem percebido a sua vida, a sua realidade? Como é que você, olhando para a sua família, você tem visto os desafios que você está enfrentando ou você vai enfrentar? Uma das grandes motivações dos desgastes que nós vamos sofrendo ao longo dos anos e que nós vamos, às vezes, desenvolvendo tristezas profundas e vamos desenvolvendo machucaduras que muitas vezes nos impedem de prosseguir e nos fazem desistir da caminhada. E aí nós podemos colocar caminhada aqui nas várias áreas da vida, porque às vezes nós queremos desistir em várias áreas da vida. Seja às vezes num relacionamento, seja na nossa profissão, seja até mesmo na nossa espiritualidade. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, né? Por causa das agruras, por causa das dificuldades, das intempéries que nos abatem. Isso é coisa normal do dia a dia. A grande questão, hoje, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, no texto de Josué, é como enfrentar os desafios. Então, é enfrentando os desafios o tema da mensagem. Por quê? Como enfrentar os desafios? Porque, se você olhar, desafios ele tem uma sistemática própria. Ele tem um desenvolvimento particular. Como é que isso funciona? Eu vou contar uma história para os irmãos. Alguns anos atrás, quando nós ainda estávamos no seminário, eu vinha de carro para o seminário, às vezes de Belo Horizonte, aqui para o Paraná, e sempre eu vinha dirigindo na autoestrada. Só que, em um determinado momento desse nosso trajeto, que nós fazíamos duas vezes ao ano, geralmente, eu resolvi mudar a rota. E eu resolvi passar por São Paulo, porque as autoestradas são muito melhores e, apesar de pagar pedágio, você tem uma qualidade, né, de atendimento da rodovia muito melhor e uma segurança muito maior. E uma dessas vezes que eu fui, eu resolvi deixar que a minha esposa dirigisse. E foi a primeira vez que ela dirigiu em autoestrada. Foi a primeira vez que ela pegou o carro em autoestrada. E porque eu estava muito cansado, são 1.500 quilômetros, né? E na metade do caminho, quando nós estávamos numa rodovia, era uma rodovia, né, de Castelo Branco, quem conhece, são quase 300 quilômetros de reta, 3 pistas indo, 3 pistas voltando. Eu falei, que mal pode acontecer? Né? E aí ela pegou o carro e foi
Na pista do meio eu falei assim, olha, mantenha aí a velocidade, olho para frente, segura o volante e vai. Né? Segura na mão de Deus e vai. E ela foi, e de repente eu vi que ela ficou tensa, e ela falou assim, tem 2 carros vindo atrás de mim. E isso, já tinha bastante tempo que ela estava dirigindo. Ela falou assim, olha, tem 2 carros atrás de mim, e eles estão vindo muito rápido. Eu falei, calma, eles vão desviar. Ela, mas eles estão vindo na minha pista. Calma, eles vão desviar. Mas eles estão vindo muito rápido, muito rápido. E realmente eu acho que eles estavam disputando corrida, alguma coisa. Eles vieram com muita velocidade e estavam os 2 na pista do meio, atrás dela. E quando então eles chegaram próximo do nosso carro, eu já estava aflito com aquilo. Eles abriram um para cada lado e passaram, sabe, de uma vez, naquele barulhão, passando do lado. Só que quando eles abriram de uma vez e passou, eles passaram, o que ela fez? Ela desesperou. Aí ela fechou o olho, colocou a mão na cabeça, né, tirou a mão do volante, colocou a mão na cabeça e deu um grito, desesperada. Né? E aí eu segurei o volante para a gente continuar. Aí passou e ela continuou nervosa, e aí eu fui acalmar ela. Mas hoje em dia ela dirige os 300 quilômetros, deixa eu consertar, senão eu vou ter problema em casa. Né? Hoje em dia ela dirige os 300 quilômetros e eu durmo enquanto ela está dirigindo. Tá? Mas mais ou menos acontece isso com a gente quando nós estamos diante de desafios. Os desafios vão se aproximando e o que nós começamos a gerar dentro do nosso coração? Ansiedade, profunda ansiedade. E a gente fica, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ansiedade nada mais é do que você antecipar as realidades, antecipar os problemas. E você fica, o que vai acontecer? Vai dar problema, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando você se vê no momento de dificuldade, ao invés de você pôr a mão no volante e falar assim, agora eu preciso ter o controle da minha vida, o que você faz? Desespera, coloca a mão no rosto, fecha o olho e fala, agora vai ser o que Deus quiser. E aí nós não conseguimos nem lidar com aquilo que acontece antes do desafio, nem no processo que está acontecendo durante o desafio, nem conseguimos fazer uma leitura do que o desafio gerou. Quais foram, talvez, os traumas, quais foram as dificuldades, ou quais foram os pontos positivos também que os desafios, eles nos proporcionam. Então é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje na história de Josué, enfrentando os desafios. Vamos ler, em primeiro lugar, aí os versículos de 1 a 5. Josué 3, de 1 a 5. Diz assim, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês, ou entre vocês. A primeira questão dos desafios que nós precisamos ver essa noite é que nós precisamos sempre estar preparados para os desafios. Desafio não é uma coisa que pode nos pegar de surpresa, às vezes pega, porque surgem situações inusitadas. Mas quando nós falamos que nos pega despreparado, nós estamos falando a respeito de circunstâncias. As circunstâncias nos pegam desprevenidos, mas isso não quer dizer que nós estamos despreparados para enfrentar aquilo que nos pegou de maneira desprevenida. O que eu estou querendo dizer com despreparado? Você pode estar emocionalmente preparado e, principalmente, você pode estar espiritualmente preparado.
Nós vemos esse tipo de dinâmica e esse chamado bíblico para a preparação o tempo inteiro nas Escrituras. Talvez o texto mais conhecido que nós temos das Escrituras para esse chamado à preparação é Paulo falando à igreja de Éfeso, no capítulo 6, quando ele diz assim, olha, a luta de vocês não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de sofrer tudo, permanecerem firmes. Olha que interessante. Ele fala, vocês precisam estar preparados. Por quê? Porque o dia mau chega, a noite escura chega. O problema ele alcança, ele pode até nos pegar desprevenido, que é uma coisa que você não consegue, por ser uma coisa que você não consegue antecipar. Isso não quer dizer que você não precisa, ou não deve estar preparado para esse momento. É o que Paulo está dizendo. Olha, lembrem-se, vocês no mundo vão ter dificuldades. Vocês têm uma realidade de oposição nesse mundo. E esse mundo ele está sendo controlado por espíritos malignos e que se levantam contra aquilo que Deus está agindo no mundo, que Deus está fazendo no mundo. Então você pode esperar problema. Quando você tem uma realidade dessa, você pode e deve esperar problema. Pode e deve esperar dificuldade. Por quê? Porque você tem uma força de oposição contra aquilo que você, como servo de Deus, está operando no mundo. Por quê? Porque como igreja nós carregamos uma missão, a missão de Deus. E quando nós estamos nesse processo de cumprir a missão de Deus, nós temos essa oposição. E, às vezes, essa oposição se levanta de maneira... de uma forma em que nós colocamos a culpa em circunstâncias ou em pessoas... Mas, de fato, o texto vai chamar a nossa atenção para colocarmos as nossas expectativas nos fatores espirituais que atuam por trás dessa realidade. Ele fala assim, então, sabendo que já existe essa oposição, que já existe todas essas dificuldades, e sabendo que a vida, por si só, já gera dificuldades, como, por exemplo, a questão de Israel, porque agora... Israel está o quê? Está diante de um rio, chamado Rio Jordão. E eles precisam atravessar esse Rio Jordão. Aí você fala, mas é fácil, isso aí eu atravesso a nado. Né? Mas ali eram mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, atravessando juntas. E aí você tem pessoas com a idade avançada e crianças que não conseguem atravessar o rio. E tem aqueles que não sabem nadar. Como é que faz? É um grande desafio para um povo. E como é que você atravessa os bens que esse povo eles possuem para o outro lado? Não tem como construir barco, não tem madeira para construir barco. Como é que nós vamos atravessar? É um grande desafio natural que eles têm diante de si. Agora, como é que nós agimos quando desafios, sejam eles espirituais ou sejam naturais, aparecem diante de nós? Como é que você reage quando isso acontece? Nós precisamos estar preparados. Quando fala para tomar a armadura de Deus, lá em Efésios, nada mais é do que o processo de preparação com relação ao conhecimento do Evangelho para adquirir uma confiança em Deus, da sua proteção, da sua guarda, do seu cuidado, onde você assume o papel de cumprir a sua tarefa diante de Deus, mesmo diante da perplexidade da vida, mas, ao mesmo tempo, você sabe que, apesar de toda a problemática que tem diante de ti, você também sabe que Deus é quem guarda você, que Deus é aquele que cuida de você. E era justamente isso que Israel precisava saber naquele momento. Você tem agora Israel saindo de Sitim, de um lugar onde ele estava parcialmente confortável, acomodado. Ele está ali, do lado de cá do Jordão,
e ele está sendo sustentado por Deus, ele está recebendo maná do céu, ou seja, pão que cai do céu para sustentar. Ele está parcialmente acomodado diante daquela situação. E agora Deus faz uma proposta para eles, que eles deveriam atravessar o Jordão para conquistar os outros povos, porque a terra do outro lado era a terra da promessa. Em primeiro lugar, isso aqui se torna um tipo, um símbolo da nossa vida como cristãos. Ou seja, da nossa peregrinação, da nossa jornada espiritual. Israel estava no deserto, peregrinou pelo deserto durante 40 anos, Deus o sustentou durante 40 anos no deserto. Agora é colocado diante deles a possibilidade de entrar para a terra prometida, mas para entrar para a terra prometida não quer dizer que não existem desafios. Deus também fez isso conosco, Ele nos chamou. E nós estamos nessa peregrinação, e às vezes passamos pelos desertos da vida, e às vezes encontramos as dificuldades naturais, e às vezes temos a oposição que está lá na terra. E nós precisamos aprender a lidar com essas realidades. E lembrar que Deus nos chamou. E que nós fomos eleitos por Deus para poder superar essas dificuldades que estão à nossa frente. Mas como é que nós fazemos isso, uma vez que nós estamos peregrinando para a nossa terra prometida, que é a Jerusalém espiritual, a Jerusalém celestial? Nós aplicamos aquilo que Josué aprendeu nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a questão máxima do texto é o chamado de Josué para que ele tenha consciência e ele possa conscientizar o povo da presença de Deus no meio deles. Irmãos, não tem como nós superarmos as nossas dificuldades, os nossos desafios, sem que nós tenhamos profunda consciência da presença de Deus ao nosso lado. Sabe qual é a grande dificuldade das pessoas para superar uma determinada dificuldade? Ou um grande desafio que ela está sofrendo? Ela pode ser casada, ela pode ter muitos amigos, geralmente, pessoa que está passando por dificuldade, geralmente, pessoa que está passando por um grande desafio, ela se sente sozinha, mesmo no meio da multidão. Ela tem essa percepção de estar sozinha, esse sentimento de solidão. É por isso que nós precisamos trazer Deus para esse campo, e apesar desse sentimento, entender, não, Deus é comigo. Eu posso até sentir que as outras pessoas não estão comigo, mas Deus é comigo. Você muda a solidão para a solitude. Você sai do campo da solidão e isso vira solitude. O que é solitude? É você sozinho fazendo reflexão a respeito de Deus e de si mesmo para poder superar as realidades que estão à sua frente e para poder melhorar como pessoa. Isso é solitude. Então a presença de Deus é a primeira realidade que nós vemos no texto como chamado aqui do próprio Deus para Josué. E aí ele vai falar o que? Olha, você precisa mandar a Arca da Aliança na frente. E o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, naquela época, era o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo. Então ele está falando, olha, manda a Arca da Aliança na frente, porque o povo precisa entender que Deus é com eles, que Deus está com eles. Eles precisam entender que os desafios são grandes, mas Deus está indo junto com eles. Nós temos muitas dificuldades de entender essa realidade porque existem algumas teologias erradas. Por exemplo, uma teologia do sofrimento, onde o cristão acha que não pode ter sofrimento, porque é cristão, não pode ter sofrimento. Explica isso para Jesus, explica isso para os apóstolos, explica isso para o texto de Hebreus capítulo 11, que relata os heróis da fé, que todos eles sofreram pelo nome de Deus, para a glória de Deus, e ainda assim a Bíblia vai dizer que alcançaram uma coroa maior, alcançaram um status maior, ou seja, eles alcançaram a pátria deles, porque eles estavam em peregrinação, eles entendiam, como Paulo disse, que o sofrimento momentâneo
não pode se comparar à grande promessa de Deus que há de ser concretizada em nossas vidas. Nós estamos nessa peregrinação. Apesar das dificuldades que vamos ter, nós temos um alvo, nós temos um foco. E isso nós não podemos perder. E isso tem sido contaminado pelo positivismo. É gente que fica falando que, olha, você não pode falar algumas coisas porque você atrai um mal fluido. Se atrai sobre você uma presença má, ou uma força má. Isso está muito presente dentro da igreja. Eu estou falando aqui como se não fosse cristão, e você fala, mas isso não é papo de cristão. É papo, sim, de cristão. Sabe como? Você já deve ter visto aquelas pessoas, assim, você fala assim, nossa, essa minha dor de cabeça não passa. Meu irmão, não fala essa minha dor de cabeça. Essa dor de cabeça não é sua. Aí, como não é sua e está em mim, pega de volta, né? Pega de volta. Não. As pessoas têm essa questão no meio do cristianismo, do positivismo, aquilo que você confessa, isso acontece com você. Não é assim na vida do cristão. Não é aquilo que nós confessamos que acontece conosco. Na verdade, nós temos um Deus que organiza a nossa vida, que controla a nossa vida. Outra perspectiva errada é o triunfalismo, de que o cristão não pode sofrer, não pode se entristecer, não pode ter doença e não pode ter crise financeira. Gente, essas situações, essa visão de uma vida sem problemas tem criado uma geração de cristãos fracos, mimados, e que não estão dispostos a abrir mão da sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Porque, na verdade, eles entendem que é Deus que tem que ter um compromisso com eles e não eles têm que ter um compromisso com Deus. Aqui Deus chama Josué e ele dá uma ordem a Josué. Você vai se levantar e você vai encarar esse desafio. E você precisa ser forte e corajoso. E para você é suficiente saber que eu sou contigo. Esse é o grande desafio da igreja, irmãos. É o nosso desafio. Nós saímos todos os dias para encarar a dinâmica da vida, que é complexa. E é dolorido às vezes. Mas nós precisamos, como Josué, sermos fortes, corajosos e sermos motivados por uma única realidade. Deus é com você, meu irmão. Deus é contigo. Mas também nós precisamos entender que esse processo de se preparar para enfrentar os desafios passa pela santificação. Josué vai falar assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Então se santifiquem. A santificação aqui é se separar de todos os ídolos. Israel, até aquele momento, tinha sofrido no Egito porque eles tinham permitido que os ídolos do Egito, os outros deuses do Egito, começassem a fazer parte da vida deles. E agora Deus está falando, 40 anos depois da saída deles do Egito, olha, vocês ainda precisam se santificar. Ou seja, ainda tem ídolo no meio de vocês que precisam ser tirados. E esse processo de limpeza da idolatria é algo que a igreja precisa fazer constantemente. É interessante que a igreja evangélica, ela entendeu que idolatria é não se dobrar diante de imagens ou de uma estátua qualquer. Esse foi talvez o grande golpe do diabo na igreja evangélica e no evangelicalismo moderno. Na verdade, Calvino ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ídolo não é aquilo que você constrói do lado de fora, é aquilo que você constrói do lado de dentro. Então você pode não se dobrar a imagens, mas você se dobra a um monte de ídolos que você está construindo dentro de si mesmo e que estão tomando o lugar de Deus. Você quer estar preparado para o dia
em que o desafio chegar, comece a trabalhar no seu coração para afastar todos esses ídolos. Sabe por quê? Porque no momento do desafio você precisa estar preparado para confiar no Senhor. Porque todos os outros vão falhar. E se você não estiver confiante no Senhor, a sua fé vai fraquejar, a sua esperança vai falhar. Então, tira os ídolos. E ídolos podem ser outras pessoas, amigos, familiares, pode ser você mesmo. Como diz as Escrituras. Maldito o homem que confia no homem. E geralmente a gente coloca a culpa no outro, né? A gente fala assim, não vou confiar em você não, hein? Porque maldito o homem que confia no homem. O texto não está falando nada disso. Ele está falando, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Ou seja, maldito o homem que confia nele mesmo e que faz da sua força, da sua performance, a sua segurança. Maldito esse homem. Ou seja, ele vai falhar, ele vai fraquejar. Em um momento ele vai ver que ele não é suficiente para si mesmo. Esse é a grande dinâmica dos desafios. Às vezes fraquejamos porque estamos confiando em nós mesmos e não no Senhor. E, em terceiro lugar, esse texto que nós lemos aí, ele nos chama a atenção para a necessidade de um sacerdote. Porque o texto vai falar que eram sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Eram sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Precisamos seguir o sacerdote. E o que esse texto faz com a visão do Novo Testamento? Nos leva a entender aquilo que a reforma protestante, há 500 anos atrás, entendeu e que as pessoas têm dificuldade de entender hoje. Que, em primeiro lugar, ela tira essa visão sacerdotal da igreja, ou seja, pastor não é sacerdote, que precisa ser seguido, porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Agora existe um sacerdócio de todos os crentes. Quem é o sacerdote? O sacerdote é o único que podia encostar nos varais de carregar a Arca da Aliança. O sacerdote era o único que podia entrar no templo na presença de Deus. Agora, não. Todos nós, depois da morte de Cristo, podemos chegar à presença de Deus livremente. Todos nós somos sacerdotes. Então, se todos nós somos sacerdotes, que sacerdote nós seguimos? O sumo sacerdote, que é Cristo. Nós precisamos lembrar que é Cristo quem carrega a presença de Deus. É nele que nós precisamos focar. É Ele que vai à frente da sua igreja. É Ele que é o líder da sua igreja. É Ele que dá a direção para a sua igreja. É Ele que dá a direção para as nossas vidas. É por isso que nós somos chamados de discípulos. Discípulos nada mais são do que talmidins. Talmidins é a palavra que é traduzida por discípulos no Novo Testamento e que remete àqueles homens que se dispõem a seguir um mestre. E quem é o nosso mestre? Cristo. E nós seguimos esse Cristo, olhando para onde ele vai, sabe por quê? Porque nós não sabemos o caminho que vamos percorrer. Não é isso que o texto vai falar? Olhem para eles e olhem para a arca, por quê? Porque vocês não sabem para onde vocês estão indo. Vocês nunca passaram por lá. Eu posso falar isso para vocês. Daqui, quando vocês saírem daquela porta, vocês não sabem o caminho que vocês vão seguir. Vocês podem pensar que sabem, mas vocês não sabem. É por isso que é preciso seguir a esse Cristo. Porque Ele vai guiar vocês para o lugar onde Ele quer. Agora, esses princípios de estarmos preparados, ou seja, preparados, confiantes em Deus, santos em Deus e confiantes na pessoa de Cristo, são fatores primordiais para entrarmos nos desafios. Em segundo lugar, eu quero ler do 7 ao 11 com os irmãos. Diz aí, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, e como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carreguem a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus.
Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Isso é importante nós entendermos a dinâmica da dificuldade. A dinâmica da dificuldade nos leva a entender que, assim como Josué precisou compreender quando Deus estava falando com ele, nós também precisamos entender que, quando entramos na dificuldade, nós achamos que nós somos únicos na dificuldade. Que somos só nós que estamos passando por dificuldades e que aquela experiência ninguém viveu e que ninguém vai viver e que o nosso problema é maior do que o problema dos outros. A primeira coisa que Deus fala para Josué é assim: Josué, eu vou ser contigo assim como eu fui com Moisés. E assim como eu confirmei Moisés na liderança desse povo, eu vou confirmar você. Mas é o seguinte, eu vou confirmar você, mas você vai passar por dificuldade, vai para frente. Você tem um rio na sua frente. Isso é interessantíssimo, irmão. É interessantíssimo porque quando a gente fala a respeito de Deus estar conosco, é Deus nos tirando do problema, não nos levando para o problema. E aqui está diferente. Ele fala, se você quer ser como Moisés, você vai ter as experiências que ele teve lá. Moisés passou por dificuldades, Moisés enfrentou desafios. Não acha que porque eu vou ser contigo, que isso vai ser diferente. E nós temos hoje na nossa consciência essa mentalidade que andar com Deus é sermos blindados, isentos das dificuldades. E Deus faz essa proposta para Josué: olha, você não vai ter isenção de dificuldades, mas eu vou estar com você. E essa proposta é fantástica, porque essa é a proposta bíblica, essa é a proposta bíblica para cada homem que andou com Deus nas Escrituras, e é a proposta de Deus para você nessa noite. É para você ser forte, corajoso e lembrar que Ele passa pelos problemas junto com vocês e que tem pessoas que já passaram por problemas como vocês passaram e tem pessoas que estão passando por problemas também iguais aos seus. Porque Ele manda Josué ir e fala assim, olha, vai 2 milhões de pessoas junto com você e vocês vão passar juntos por esses problemas. A gente não passa sozinho, a gente não está no barco sozinho. Você acha que às vezes você está sozinho, mas todo mundo que está aqui dentro está enfrentando um tipo de problema diferente que precisa ter Deus ao lado dele para poder superar. E apesar da diferença circunstancial, ela não tem uma diferença emocional. Porque gera emoção, gera sentimento, gera dificuldades internas tensas da mesma maneira. Isso é muito importante nos lembrarmos, irmãos. Porque agora, quando nós olhamos para Deus que fala com ele, olha, vai para frente porque tem problema, a Bíblia vai também dizer que esse Deus é quem nos dá o escape. Lembra de José, que é jogado num buraco, vira escravo, mas depois se torna primeiro-ministro. E depois ele vai falar assim, olha, não foram vocês, meus irmãos, que me jogaram no buraco, foi Deus. É só você aprender a fazer a leitura correta. É a mesma coisa de você pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão indo para a fornalha de fogo. Nós não vamos abrir mão do nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele não nos livra. Mas nós não vamos abrir mão do nosso Deus. Então, vocês vão para a fornalha, vamos. Quando chega na fornalha, ao invés de 3, tem 4. Por quê? Porque Deus estava com eles na fornalha. Quando você olha para Daniel, é a mesma coisa. Daniel vai para a cova dos leões, chega na cova dos leões, ele entra na cova dos leões sozinho, mas não fica sozinho. Depois, no discurso dele, diante do rei, ele vai falar, não, rei, o Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca do leão. Eu fui sozinho, mas não fiquei sozinho. Então, quando nós vemos essa perspectiva bíblica da presença de Deus, ela é recorrente, é o que importa para o cristão. Para o cristão não importa a mudança circunstancial apenas, mas é a mudança circunstancial desde que Deus esteja com ele. O maior exemplo que Josué tem
é o próprio Moisés. Quando Deus vira para ele, olha, Moisés, eu vou mandar um anjo forte. O povo tinha feito um bezerro de ouro, e ele fala com Moisés, eu vou matar todo mundo, Moisés. E Moisés fala, não, Deus não mata o povo. E ele fala, então tá, eu não vou matar o povo, mas eu não vou subir com eles. Porque se eu subir com esse povo, eu vou matar todo mundo. Porque eles são traiçoeiros. Aí Moisés fala assim, mas Senhor, o que o Senhor vai fazer? Não, eu vou dar a vocês a terra prometida, não é o que vocês querem? Vocês não querem mudança circunstancial? Eu vou dar a vocês. O que você... Não, Senhor, mas e a proteção? Não, vou dar proteção a vocês, eu vou mandar um anjo forte. Um anjo forte vai na frente de vocês. E Moisés olha para aquilo e fala assim, bom, eu tenho uma proposta de um anjo forte, eu tenho uma proposta de sucesso. Ou seja, vou conseguir aquilo que eu quero. E se Deus for comigo, eu morro. O que é melhor? Ele falou, Deus me mata, mas não me deixa subir com um anjo forte e eu conquistar o que eu quero. Porque o que eu quero é estar com o Senhor. Ele fala, Senhor, não nos mande. Se o Senhor não for conosco, não nos mande. Eu prefiro ficar aqui no deserto. Essa é a grande questão que Josué aprendeu da importância da presença de Deus na vida dele, diante das dificuldades. E nós precisamos aprender isso. E todas as vezes que você supera essa dificuldade, ou esse entendimento, e você começa a confiar em Deus, a ponto de permitir que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida, o nome de Deus é refletido em você. A glória dEle é refletida em você. Deus fala com Josué que vai exaltá-lo diante do povo. Mas quando Ele transmite a informação para o povo, o que Ele fala? Vocês vão perceber Deus no meio de vocês. Deus pode estar agindo em mim, mas todas as vezes que Deus age em mim, essa bênção não é própria minha, mas essa bênção precisa extrapolar a minha vida e alcançar a dos demais. Todas as vezes que Deus age na minha vida, Ele age em mim para me tornar exemplo para outras pessoas da sua ação graciosa e misericordiosa. É assim que nós aprendemos a dinâmica dos desafios que enfrentamos. Você pode achar que não, mas pessoas estão olhando para você e observando como você está lidando com os desafios. E todas as vezes que você permanece fiel ao Senhor, confiante no Senhor, o nome dEle é exaltado na sua vida e você está cumprindo o projeto, o plano de Deus para você. Por quê? Porque o plano de Deus para você é a glorificação do seu nome através da sua existência. Por último, eu queria ler o restante do texto, que diz, a partir do versículo 11, vejam a arca da aliança, 12. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, em meio ao Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. A primeira imagem que você tem aqui são as águas paradas e uma fila atravessando. A grande questão que nós precisamos entender é como essa situação aconteceu. Em primeiro lugar, eles estão de frente para Jericó. E você está na época da cheia do rio. O rio transborda e toma as margens.
E aquilo fertiliza a terra, proporcionando a possibilidade da fertilização e da então plantação e a colheita com abundância. Era nessa época que eles estão atravessando. Não era só o rio, era o rio na sua cheia. Então o problema está pior. Aí, Josué vai falar assim, olha, vocês esperem, porque quando eles tocarem os pés deles tocarem as águas vai abrir uma muralha vai se formar e nós vamos conseguir atravessar. Em primeiro lugar, mostra a confiança de Josué. Não era apenas discurso, era real, era verdade. Deus falou com ele, então ele falou, então vai acontecer. Ele não fala como possibilidade, ele fala como realidade. Vai acontecer. Outra coisa que nós precisamos entender é que essa abertura do Rio Jordão, ela aconteceu perto da cidade de Adã. A cidade de Adã, ela ficava do lugar onde eles atravessaram até a cidade de Adã, era mais ou menos 20 quilômetros, aonde se formou a muralha de água. Eles não atravessaram em fila, eles atravessaram em debandada. E diz que secou até o Mar de Arabá. O Mar de Arabá, ou Mar Salgado, é o Mar Morto que você conhece hoje. Todo o rio secou. E eles conseguiram passar em debandada. Agora você imagina a cidade de Jericó, que vai ser conquistada, o rei e todo mundo olhando por cima do muro, o rio secando e aquele povo, aquela multidão atravessando em debandada. Nós precisamos nos lembrar que desafios nos proporcionam oportunidades fantásticas. Desafios nos proporcionam a possibilidade da melhora. E todas as vezes que Deus permite situações na nossa vida, Ele nos permite para a nossa melhora, para o nosso aprimoramento. Não é simplesmente para passarmos por problemas. É para que nós consigamos ser melhorados, aprimorados e então usados por Ele no futuro. Essas pessoas que estavam do lado de cá, elas tinham passado por muitas situações no deserto, onde Deus havia suprido as suas necessidades. Mas essa geração, a não ser Josué e Calebe, não haviam visto o que Deus havia feito no Egito e a abertura do Mar Vermelho. Era uma outra geração. Eles só ouviram falar. Agora eles estão vendo a mesma coisa acontecendo no Rio Jordão. E eles estão passando. E eles estão passando com uma promessa. A promessa da conquista da terra prometida. E eles são apenas uma tribo nômade. E os outros povos são povos organizados. É gente que tem espada, escudo, armamento, exército bem formado. Essas pessoas, elas estão muito bem equipadas do outro lado. Então a possibilidade deles vencerem a batalha é muito maior do que a possibilidade de Israel vencer a batalha. Então o que eles precisam? De motivação. O que Deus faz? Ele abre o Rio Jordão. O que é mais fácil? Você vencer uma guerra ou uma parede de água ser aberta? Você venceu uma guerra. Quando Deus monta aquela parede de água, eles conseguem entender. Quem consegue fazer o maior, consegue fazer o menor. Então eles entram naquela terra motivados, sabendo, Deus é conosco. Olha o que o nosso Deus fez. Se Ele fez isso, Ele vai nos dar essa terra. E em contrapartida, as pessoas que estão olhando de fora o que Deus está fazendo, no capítulo 5, vai dizer que o coração do povo de Jericó e de todos os outros reis desmaiou. Ou seja, eles se desesperaram, eles falaram, acabou. Em outros termos, nos nossos dias, ele fala assim, pronto, nossa casa caiu. Esse povo, ninguém vai conseguir parar. Ninguém vai conseguir parar o Deus desse povo. Ninguém pode com o Deus desse povo. É isso que as pessoas precisam ver nas nossas vidas. Quando nós passamos por dificuldades, depois elas precisam olhar para nós e elas precisam entender, ninguém pode com o Deus dessas pessoas. O Deus dele, o Deus dela pode fazer qualquer coisa.
A dificuldade, então, ela não apenas nos motiva, ela não apenas nos melhora, ela não apenas nos leva para um patamar melhor, mas ela também carrega em si o testemunho do nome poderoso de Deus. E nós precisamos guardar isso. É assim que nós precisamos enfrentar os desafios. Estar preparados para eles antes de acontecer, confiantes enquanto eles estiverem acontecendo, e quando sairmos dele, avaliar tudo aquilo que ele gerou de bom em nós e como o nome de Deus foi exaltado em todo o processo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar?